OVNIs, discos voadores e UFOs, as três palavras que têm na verdade o mesmo significado e apenas um mistério que passa a fazer parte mais uma vez do nosso vídeo de hoje. No dia 19 de maio do ano de 1986, há exatamente 29 anos atrás, um fato ocorreu na cidade de São José dos Campos e nas proximidades do estado do Rio de Janeiro, que para sempre, na minha opinião, mudaria toda a história da ufologia mundial, quando exatamente 21 objetos não identificados foram identificados pelo radar do aeroporto da cidade de São José dos Campos. Eu vou deixar algumas imagens para vocês que foram televisionadas na época e a seguir vou colocando os meus comentários. Fiquem ligados. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Este caso que nós estamos começando a contar hoje no Vídeo Mistério, para mim, sem sombra de dúvidas, é o mais palpável de toda a história da ufologia mundial. Afinal de contas, nós tivemos 3 itens muito relevantes para que nós possamos debater hoje sobre esse assunto. Primeiro foram relatos militares e civis. Sempre nós observamos aí no Discovery Channel ou outros relatos aí pela televisão, internet afora, de pessoas que avistaram um disco voador, ou então de militares que revelaram alguns segredos, ou então algumas outras gravações que vieram à tona. Mas nessa época precisamente, não. Essa época nós tivemos civis e militares acompanhando o avistamento. Outra questão, a televisão na época, a Rede Globo, acompanhando em tempo real tudo o que estava sendo acontecido. E principalmente, como vocês observaram aí nas imagens, um governo e principalmente a aeronáutica não negou nada, inclusive revelaram de antemão, diferente da Operação Prato e outros casos mais que ocorreram no Brasil, como por caso do ET de Varginha também, por exemplo, eles já revelaram de antemão, olha, realmente nós voamos, eram objetos voadores não identificados, e sim, o nosso espaço aéreo foi invadido. Mas vamos continuar acompanhando aí a matéria que na época foi exibida pela Rede Globo de televisão, para que nós possamos debater ainda mais. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa o centro de tráfego aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs.
23h17, mais um Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. Quando nós comparamos esse caso, por exemplo, a Roswell, ou a Varginha, ou a outros casos mais, vocês sempre gostam de debater e dizer o seguinte: poxa, Roswell hoje é o caso que realmente mais nos intriga. Talvez Roswell, na minha opinião, é o caso que mais nos intriga pela forma e a dimensão em que ele foi tratado. Ele se tornou não um caso palpável, mas sim um caso muito carismático. Mas eu volto a dizer, isso que aconteceu em São José dos Campos há exatamente 29 anos atrás, fugiu, eu acredito, até mesmo do controle dos militares. E até mesmo pessoas, durante toda a semana, continuaram a observar esses objetos no céu. Não houve um acobertamento do governo, como, por exemplo, os caras fazem muito, lá o governo faz muito nos Estados Unidos. Talvez até porque, nesta época, o Brasil ele estava acabando de sair daquela questão do regime militar. Existia-se sim uma transição de governos. E talvez a própria aeronáutica, de uma forma talvez até ingênua, decidiu vir a público realmente e abrir realmente esse segredo e dizer: puxa vida, ó, não eram balões meteorológicos, não eram isso, não era aquilo. Realmente nós voamos próximo dos objetos, identificamos a cor deles e não sabemos dizer exatamente a origem desses objetos. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Aziz. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que estivesse apagada. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1000 km/h, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1000 km/h. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não. Um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos à sua aeronave. Como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca em São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que eles estão se aproximando e mantendo a minha frente. O senhor sentiu medo? Não, medo não, eu senti muita curiosidade. Então, talvez eu diria que não senti medo porque não via, estava visual. Então realmente eu não estava vendo nada. Então eu acho que eu não tive a sensação de medo porque não estava vendo nada me ameaçando. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e controladores, entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Cais da Força Aérea que viram não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. A forma registrada pelo sistema de radar do Sindacta, Centro de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, e vista pelas testemunhas, foi a de bolas de luz, maiores do que Vênus. O aparecimento dessas bolas de luz nos céus do Brasil e o reconhecimento oficial do Ministério da Aeronáutica provocou uma polêmica entre cientistas, físicos, engenheiros e matemáticos e os estudiosos dos discos voadores. Ao observarmos essa coletiva de imprensa que foi realizada na época e as declarações vindas do próprio ministro da Aeronáutica e dos próprios militares que estiveram envolvidos dentro da operação, nós percebemos que realmente
O caso realmente OVNI, o fator OVNI, ele é existente sim, não resta dúvida alguma, a prova está aí, aconteceu no Brasil há 29 anos atrás e não houve nenhum tipo de acobertamento, como eu não canso de dizer. O que faz realmente para mim existir essa evidência não mais aos campos de questionamento, e sim uma evidência que ela tem que sim ser aprofundada e dita a verdade o quanto antes, tal qual como foi dito nessa época. Outro fator também que eu gosto de destacar é que em 1986 nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje para você montar um vídeo, para você poder fazer efeitos, ou então simplesmente para você manipular imagens. Era uma questão muito distante. No mais, nós tínhamos o velho XT, que era aquele computadorzão, né, com letras verdes, né, a tela preta e letras verdes. Jamais nós sonharíamos nessa época, por exemplo, de termos a tecnologia, por exemplo, do próprio YouTube, onde eu estou me comunicando com vocês. No mais, essa reportagem foi exibida, como nós vamos continuar vendo aqui, na época na Rede Globo, durante 2 dias, e depois nada mais se falou. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, voltam a ser vistos e filmados. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo. O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto pareciam uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua. Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. Mais tarde, a equipe que documentou o aparecimento do OVNI ampliou as imagens dele com equipamentos especiais. Deu para ver então que ele apresentava uma ligeira mudança de cores, exatamente como foi visto a olho nu pelos cinegrafistas. Você pode perceber que ele gira e ele fica com cores verde, laranja, rosa, fica girando no seu próprio eixo com várias cores, em muita velocidade. As cores vão mudando. A maior semelhança seria com a Lua, mas como a Lua foi filmada do lado direito, então não pode ser. Quanto a planeta, nenhum deles apresenta um brilho com tamanha magnitude. Estrela também, nessa posição, não existe nenhuma com esse brilho. De modo que, a menos que seja, por exemplo, algum tipo de refração anômala, uma espécie de miragem que faz com que a imagem apareça em uma posição em que ela realmente não está, esse objeto não deve ser confundido com nenhum astro celeste e a explicação deve ser procurada em alguma outra atividade que não na parte de astronomia. Semana passada você pôde ver aqui no Fantástico a grande polêmica sobre os OVNIs que perseguiram e foram perseguidos por aviões Mirage F-5 da Força Aérea Brasileira. Os ufólogos, como Irene Granchi, garantiram que o que se viu foi uma verdadeira revoada de OVNIs. Outra pergunta que eu deixo é por que os militares na época, os militares brasileiros, agiram com tanta clareza, até mesmo, como eu disse lá no início do vídeo, no meu olhar até com um pouco de ingenuidade, de transparecer essas informações de uma maneira muito direta, diferente do que nós vemos hoje. Quando aparece algo muito palpável, logo eles correm atrás e tentam desmistificar o caso, fazer chacotas, plantar algum
tipo de lenda urbana para que seja logo esquecido ou seja remetido, digamos assim, ao campo, por exemplo, da chacota mesmo, como fizeram em Varginha, por exemplo. O que levou esses militares a agirem com tanta seriedade, realmente com tanta clareza, e nos dias de hoje, quando isso acontece, é ocultado de tal forma, foge-se completamente a essa veracidade como nós acompanhamos no ano de 1986, exatamente no dia 19 de maio de 1986, que para sempre ficou escrito na história da aeronáutica brasileira como a Noite dos OVNIs na cidade de São José dos Campos. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas em breve nós teremos muito mais vídeos dentro aqui da série Vídeo Mistério.